Prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Lembrando que hoje é o grande dia, o dia do sorteio da nossa cesta de Natal, e milagrosamente se transformou. Agradecemos a cada um que colaborou com a nossa cesta, com os números, tá? Então vai ter a palestra. Aí antes do passe, então a gente faz o sorteio, tá bom? Não de uma, mas de duas cestas. Que a paz de Deus e Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Prece para trazer paz à mente. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pela sua grande misericórdia e a graça que recebemos. Agradecemos a sua fidelidade, embora nós não lhe sejamos tão fiéis. Senhor Jesus, pedimos-lhes para nos dar toda a paz possível em nossa mente, corpo, alma e espírito. Queremos que cure e remova tudo o que está causando estresse, dor e tristeza em nossas vidas. Por favor, guie nosso caminho através da vida e deixe os nossos inimigos em paz com a gente. Deixe o seu reinado de paz na nossa família, no nosso local de trabalho, e tudo o que estiver em nossas mãos. Deixe seus anjos de paz irem à nossa frente quando sairmos e que permaneçam ao nosso lado quando voltarmos. Em nome de Jesus, que assim seja. Assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição ordinária que será ministrada pela nossa irmã Tânia, e que Deus a abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós de novo aqui, coisa boa, juntinhos, para a gente conversar um pouquinho, né? Para a gente refletir, levar a tarefa para casa. Mais um ano, né, gente? Mais um ano findando. E tem uma perguntinha para começar. O que nós fizemos? Na nossa balança, o saldo é positivo, é negativo ou se mantém equilibrado? Realizamos os nossos sonhos, ficaram para 2026, por que não realizamos? Então tem tanta coisa que a gente, né, vai deixando para depois e muitas a gente realiza. Então a vida é isso, é um processo. E eu convido hoje para a gente repensar, fazer uma avaliação do que foi bom, mas eu resolvi há algum tempo que eu não vou fazer avaliação de final de ano. Eu tenho feito, se não todos os dias, várias vezes na semana. Você não acumula tudo para o final do ano e a gente não, né, não fica tudo claro. Então, acho que a gente sempre tem que pensar se o nosso caminho, ele está sendo um caminho que a gente está gostando de trilhar. Nem tudo é felicidade, a gente sabe, mas se a gente está trilhando o caminho, se a gente tem a força para trilhar esse caminho, se a gente está com a espiritualidade do nosso lado, porque a gente sente a coragem, a gente sente a força, a gente sente a fé, a esperança, ou se a gente anda desanimado. Então, que esse ano que passou tenha servido como aprendizado para nós. O que não foi feito,
que a gente faça, se for para a nossa felicidade, né, para a nossa realização. O que não foi feito, né, a gente pensa se vale a pena fazer o ano que vem ou se a gente pode substituir. Porque a gente pode mudar de ideia. A gente pode. Desde que a gente vá por um caminho mais reto, né, um caminho mais honesto, onde a gente se sinta bem, a gente se sinta feliz e aqueles que estão ao nosso entorno também. Para hoje e para os próximos 4, eu acredito, encontros que nós teremos, eu trouxe para a gente falar sobre emoções e sentimentos. Esse livro, eu já tenho ele desde 2016 e eu não tinha lido esse livro e ainda não terminei. Então eu estava pedindo assim um conselho, né? O que eu vou falar? E a Lúcia me cobra os temas e eu vou enrolando ela, porque às vezes eu ainda não sei o que eu vou falar, né? Então quando vem uma coisa assim, daí eu pensando, eu sempre penso em mim, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso estudar, e depois eu vou dividir, né, com os meus irmãos. E aí eu me dei por conta que muitas vezes eu não sei lidar com as minhas emoções. Eu não sei lidar com os meus sentimentos. E nessa conversa comigo mesma, eu achei este livro aqui, que é um presente, né? Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral, de Marlon Reikdal. É do Clube do Livro, né? E traz uma conversa incrível, né? Associando as emoções, os sentimentos, a psicologia, a filosofia. E para mim é difícil. Psicologia não é minha área, né, doutora? Não é minha área. Então eu tive que estudar um pouquinho, mas pouquinho assim, até para eu entender a primeira parte. Então eu trouxe a primeira parte para a gente conversar hoje. Porque ele é um livro complexo, mas é um livro assim muito esclarecedor, para a gente fazer um mergulho para o nosso interior. Porque realmente não adianta nada a gente saber teoria, a gente sorrir para todo mundo, a gente achar que tudo está bem, mas internamente não está. Tem um buraco, tem uma falta, tem uma solidão, tem uma angústia, e a gente precisa ficar de frente com isso para a gente poder resolver. Então, para começar, eu trouxe Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, que diz o seguinte: mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado é vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-se da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Eu lendo isso aqui, eu pensei o seguinte, lindo, mas quando acontece uma coisa, alguém lembra de rezar primeiro? Ou primeiro a gente vem uma emoção assim, né? Quando acontece principalmente coisas que não são tão boas, a gente só se dá por conta depois que enfiou os pés pelas mãos. Verdade ou não? E aí vem uma gama de arrependimento, por que eu fui fazer isso? A gente nunca pensa, a gente vai aos pouquinhos, é um processo. Quando acontecer, se eu parar, se eu fizer uma oração, se eu pedir, se eu me acalmar, se eu respirar, será que eu não resolvo de outra maneira? Muitas situações eu não parei. E aí eu poderia ter resolvido de outra maneira. Então eu fui buscar como que eu vou trabalhar as minhas emoções, os meus sentimentos, para que a minha vida seja mais tranquila. Quem educa os próprios sentimentos, desperta o céu dentro de si. Então hoje o nosso trabalho vai ser baseado neste livro, que se alguém tiver, eu ainda estou lendo, estou adorando esse livro, faça uma boa leitura. Aí eu fui pesquisar, porque para mim estava um pouco ainda nublado, o que é uma emoção, o que é um sentimento. Aceito interferências da plateia, né? E aí eu cheguei aos conceitos, porque a gente falar das coisas sem a gente realmente saber o que é, fica um pouco estranho para a gente poder entender. Então, para a gente ter uma melhor compreensão, o conceito de emoção.
Emoções são respostas fisiológicas, químicas e instintivas incontroláveis e momentâneas. Quando a gente fica com raiva, a gente percebe uma pessoa com raiva ou não? Sim. O rosto e o corpo mostram instantaneamente. A boca também, os olhos também, a respiração também. Então, a emoção é aquilo que vem imediato. O coração acelera, a gente chora, ou então pode ser uma emoção boa, a gente ri, porque as emoções elas podem ser positivas ou não. E eu trouxe uns exemplos de emoções que eu encontrei, como o medo, a raiva, a alegria, surpresa, tristeza, nojo. E às vezes eu tô com raiva e aquela raiva não dura muito, né? Fiquei com raiva da minha amiga, mas daí um pouquinho já passou, né? Já passou a raiva. Ela é momentânea. E todo o meu corpo anuncia uma emoção. Quando a gente recebe um presente maravilhoso, eu quero só ver a emoção de quem recebeu hoje as cestas, né? Vai demonstrar, o corpo vai demonstrar. Então a emoção é aquilo imediato, frente a uma situação, ok? E o sentimento já é uma avaliação que o nosso cérebro lá faz de uma emoção. De tanto eu sentir raiva, aquela emoção vai se transformar num sentimento de ódio. Onde é que ocorre? Lá na nossa mente. E é uma experiência privada, é minha experiência, o sentimento. Como o amor, o ódio, a gratidão, a saudade, o orgulho, a culpa. E é mais duradoura do que uma emoção. Ela vai durar por um tempo muito grande, talvez. E eu diria que ela pode durar até por existências. O ódio pode se arrastar por existências. O medo pode se arrastar por existências. Alguém tem medo de altura? Eu já fui para terapia, já fiz muitas coisas. Por que eu tenho tanto medo de altura? Não é dessa vida. Eu cheguei à conclusão que não é. Então eu trouxe meu medo. Então o medo já é uma coisa muito duradoura, né? A culpa também. E pode ser escondido. A emoção eu não consigo esconder. Hoje eu me emocionei quando encontrei minhas duas amigas ali, abracei, né? O meu corpo demonstrou. Agora, o sentimento eu posso esconder. Eu posso amar uma pessoa em silêncio e a pessoa nunca saber. Eu posso odiar uma pessoa e ela nunca saber. Eu posso me sentir culpada por alguma coisa e ninguém saber. Eu posso esconder o sentimento. Tanto as emoções quanto os sentimentos têm positivos e têm negativos. Os positivos nos fazem bem, nos fazem felizes, né? Liberam uma energia maravilhosa. Mas existem os negativos que são ruins para nós, né? Que não são bons, que trazem muitas consequências negativas, entre elas as doenças. Então, até aqui tudo certo, conseguimos saber. Eu aprendi, gente, estudando. Eu sabia um pouquinho, mas não sabia tudo isso. Ainda tá pouco o meu estudo. E aí, já não é a primeira vez que eu trago para a gente ver que um psiquiatra, ele mediu, ele fez uma escala das emoções. E por que isso? Porque o nosso corpo vibra, o universo vibra, tudo é vibração, tudo é energia. A gente sente essa vibração, essa energia em todos os lugares. Quando a gente entra num espaço e sente aquela coisa gostosa, aquela pessoa que a gente abraça né? E às vezes a gente entra num espaço ou vê uma pessoa que a gente não tem uma vibração bacana. Isso serve para tudo. Então ele mediu a vibração, gente, né? Várias situações, vários sentimentos e emoções, é a escala das emoções. E ele chegou à conclusão que uma pessoa com vergonha é o sentimento, assim, a emoção que te deixa mais com a vibração baixíssima.
Porque é aquela sensação que tu fez de coisa errada, que tu tem vergonha, que os outros vão saber e tu consegue, né? Mas o teu corpo emite essa vibração, o teu rosto mostra, tu não consegue olhar no olho de alguém quando tu tá com vergonha, se fez alguma coisa. 20 Hz. Eu não entendo muito de física, gente. Estudei um pouquinho, mas 20 Hz é quase nada. Porque a escala dele vai até 1000. Então, depois vem a culpa, depois vem a apatia, depois vem a tristeza, o medo. Então, ele foi fazendo uma escala. Quando chegou em 500 Hz, está o amor. Vibrar em 500 Hz é maravilhoso. Então, deu? Não. Ainda tem mais. Tem a alegria, tem a paz e de 700 para mais tem a iluminação. Eu estava lendo, Jesus atingiu 1000 Hz. Se Jesus é o nosso modelo e guia, nós não podemos atingir 1000 Hz? Podemos ou não podemos? Podemos. Depende de quem? Então, eu coloquei aqui, cuidar das emoções é nossa responsabilidade no caminho evolutivo. É difícil? Aí uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Cada um é um. Eu diria que a gente não está dando a devida atenção para as nossas emoções e os nossos sentimentos. Eu estou falando por mim. Estou falando por mim. Que nós deveríamos pensar mais sobre isso. O que eu sinto? Por que eu sinto? Por que eu tenho essas, né? Dependendo de cada situação, eu tenho essas reações. E aí eu coloquei uma imagem ilustrativa que a nossa escadinha tá ali para a gente subir. Rumo, né? A iluminação, rumo a Deus, mas é um trabalho individual. Nós precisamos de todos. Eu falei numa outra vez e vou repetir. A minha filha, eu tenho uma das minhas filhas que é enfermeira, ela disse assim, ó, eu não queria vizinho. Queria morar sozinha no mato. E disse, vai perder a tua encarnação, minha filha. Porque como é que tu vai crescer sozinha? Nós precisamos de alguém junto com a gente. E a gente precisa do coletivo para a gente poder desenvolver o nosso individual. Então, se alguém tiver uma curiosidade de olhar, de buscar a escala de Hawkins, é muito interessante para a gente entender onde que a gente vibra. Quanto mais baixa a nossa vibração, são as nossas células. Imagine uma célula vibrando assim, ó, quase morrendo. Aí lá, quando tá assim, alegre, feliz, aquela célula, né, tá vibrando toda, emitindo uma luz maravilhosa. Então, cabe a cada um de nós fazer esse esforço, por nós mesmos. Alguém já assistiu o filme Divertidamente? Tarefa para casa. O filme, gente, são 2, ele traz as emoções, né? E as emoções, elas vão, né, ter uma aventura incrível ali. Daí tem a alegria, a ansiedade, a tristeza, a vergonha, o nojinho, a inveja, o medo, o tédio, a raiva. E tudo está dentro da nossa mente. Tudo está dentro da nossa mente. E nós precisamos aprender a trabalhar, a conviver com isso e ressignificar. O que significa ressignificar? Dar um novo significado para uma situação. Eu estou sentindo raiva, por que eu estou sentindo raiva? Como que eu posso parar de sentir raiva? Onde é o melhor lugar para chorar? No chuveiro. Quem disse? No chuveiro. Por quê? Porque às vezes a gente não quer chorar na frente dos outros. E a gente tem uma necessidade de liberar o que está dentro da gente. A gente tem várias formas disso. A gente conversando com pessoas, vai no psicólogo, que é uma coisa maravilhosa, que eu já vou falar sobre isso. Conversa com amigos. Se eu não quero falar, eu posso escrever, existe a escrita terapêutica. Tem várias situações que eu posso fazer. Mas eu preciso tirar aquilo de dentro de mim. E às vezes chorando é bom. Não chorar todo dia, toda hora, todo minuto. Mas é esvaziar, né? Para depois ter um raciocínio melhor. E o melhor lugar é o chuveiro. Porque a água, não esqueçam, a água é terapêutica. Ela lava também toda aquela negatividade que a gente tem.
Se alguém quiser ver o filme em família, divertidamente. Uma tarefa agora para o Natal, Ano Novo, que vão estar reunidos. São maravilhosos. E também fala sobre conhece-te a ti mesmo, e nós vamos falar depois da reforma íntima. Então, como eu tenho 10 minutinhos, vamos falar sobre emoções. E aqui começa então, gente, o livro, né? O início deste livro, que tudo que estiver entre aspas é do autor. É de extrema relevância falar sobre emoções é de extrema relevância devido às implicações práticas em nossa vida. Ainda mais no momento mundial em que vivemos uma realidade emocional de muita confusão. Que mundo confuso que nós estamos agora. Que mundo, nós temos que estar nos cuidando de tudo, de todos, cuidando das nossas palavras, orar e vigiar o tempo inteiro, né? E nós vamos caminhando, e é assim que tem que ser. Só que a gente precisa entender que as nossas emoções e os nossos sentimentos, elas trazem consequências práticas na nossa vida. E eu contava para o Wagner que eu terminei os meus slides hoje e precisei sair de carro. Cheguei na esquina da minha casa e aconteceu uma confusão de 4 carros, cada um queria passar primeiro. Sabe quando vem aquela coisa que eu estava com pressa? E o meu pensamento foi esse, gente. Tu vai falar sobre emoção e já tá botando... Respirei, parei o carro e deixei que passasse. Mas nem todo mundo pensa assim. Talvez um dia eu também não vá pensar, não vai dar tempo de pensar. Então é esse ressignificar as nossas emoções, os nossos sentimentos que nós temos que levar para a nossa vida do dia a dia. A humanidade ainda tem dificuldade em lidar com suas próprias emoções. Essa incapacidade gera conflitos, terrorismo, extremismos e doença de várias ordens. Quanto mais a gente engolir as nossas emoções, não trabalhar as emoções, não dar de cara com ela ali, o porquê que eu estou sentindo isso. Só deixar, botar para baixo do tapete, vai se transformar numa doença, né? Para cada um é uma coisa diferente. Então a gente viver angustiado, viver com raiva, né, com ódio. Não é melhor a gente ficar mais alegre? Não é? A gente não atrai mais pessoas para a gente com a nossa alegria do que com a nossa cara de ranço? Tem gente que tem cara de ranço sempre. As emoções são responsáveis pelas maiores conquistas e ao mesmo tempo pelos piores desastres da espécie humana, dependendo do modo de como permitimos que façam parte da nossa vida. De novo, a responsabilidade é nossa. Conduzem-nos à luz, à transformação e à evolução, ou à escuridão, à perversão e à destruição enlouquecedora. Dependendo de como eu uso as minhas emoções, de como eu deixo ela, né, transpor para o exterior, ela pode nos trazer coisas boas ou não. Por vezes, somos possuídos pelas emoções. Paralisamos de medo, desestabilizamos de raiva, ficamos oprimidos pela tristeza ou somos impulsionados pela alegria. Em segundos, temos atitudes que nos arrependemos pelo resto da vida ou fazemos algo que mudará nossa história definitivamente. Isso nos leva a pensar, né, gente? Depois vem um arrependimento quando a gente fala ou faz. Não seria melhor a gente fazer uma coisa boa? Mas aí que está aquilo que eu falei aqui, ó. Conhece-te a ti mesmo. Porque às vezes a gente não conhece, né, aquilo que vai dentro da gente. Em A Gênese, Kardec diz o seguinte, referindo-se a essa nova fase que o planeta está chegando, né, gente, que é a regeneração. Não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam. Que bacana ser inteligente, né? Saber tudo, criar máquinas, construir coisas maravilhosas. Isso é bom, mas de elevar os sentimentos. Entendemos por essa colocação que o grande diferencial dos mundos de regeneração está diretamente ligado às emoções, ao nosso controle emocional.
Eu vou fazer uma perguntinha que eu fiz para mim, não soube responder, gente, tá? Então, eu vou dizer se não souber, não tem problema, porque eu ainda estou pensando. A gente consegue ter controle emocional na maior parte do nosso dia? A gente tem que estar lutando com isso. É necessário, né? Nós já estamos chegando no mundo de regeneração. Nós estamos nas portinhas para ter uma terra maravilhosa em regeneração. E nós ainda estamos aqui teimando. Eu vou falar por mim, gente. Teimando em continuar com os velhos hábitos, né? Tudo aquilo que a gente vem fazendo e fazendo e fazendo. Então, essa é a hora. E até hoje não entendemos Kardec. Temos adoecido fisicamente pela falta de habilidade com a vida emocional, pulsante em nós. As relações têm sofrido grandes prejuízos, o lar se abala pelo desequilíbrio interior, e aí vai. Muita coisa acontece que poderia não acontecer. Eu falava um dia com uma amiga minha e ela me dizia assim, tá, mas eu tenho que ficar quieta para tudo? Não. Aí você vai engolir todas as suas emoções. Só você não vai poder responder no mesmo tom e de repente nem na mesma hora. Você tem o seu posicionamento, pelo menos eu entendo assim. Se alguém grita contigo, tu não vai gritar de volta. E de repente a hora não é aquela para te dar a resposta que tu precisa. Então é preciso clareza. Reconhecemos que chegamos a um momento da nossa evolução moral em que já temos o discernimento entre o bem e o mal. Aqui, nesta casa, todo mundo sabe o que é bem e o que é mal. Com certeza. Então a gente já tem essa consciência. Embora ainda pratiquemos o mal, mesmo que de maneira não intencional e inconsciente, conseguimos discernir sobre os caminhos mais adequados que devemos tomar. Certamente que muito ainda temos a caminhar no sentido da compreensão das leis imutáveis do universo. Entretanto, não podemos negar que já temos noções claras do adequado e inadequado, do devido e do indevido. Estão chegando as festas, né, gente? Isso não vai acontecer conosco aqui, por quê? Porque nós já temos uma consciência maior. Mas quantas pessoas vão aproveitar as festas de final do ano para beber tudo? Para comer tudo? Né? Sei lá, para os excessos. Então, a gente, não só nesse sentido, eu estou falando em todos os excessos. A gente precisa saber que a gente sabe o que é adequado e inadequado, o que é devido e indevido. O inadequado é bom para nós? Não. O indevido é bom para nós? Não. Tem uma frase que eu amo. Alguém pode me dizer de quem é essa frase? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Quem disse isso? Paulo de Tarso. Então, que a gente pense nisso. Joana de Ângeles é uma grande colaboradora de Jesus, nos aproximando mais da vivência evangélica e das leis morais, por meio do diálogo entre a psicologia e o espiritismo. Que nas próximas falas a gente vai falar sobre, trazer mais profundamente sobre isso. E ela vem nos instrumentalizar para esses novos tempos, onde já temos certo entendimento do que seja o bem e o mal. E não, olha só que incrível, gente, ó, e não podemos continuar a viver inadvertidamente o equívoco. Nós não podemos ficar sempre empurrando com a barriga os equívocos, porque eles vão nos custar a nossa encarnação. E a gente vai ter que prestar conta pelos nossos equívocos. Muito já ouvi a palavra pecado. Eu nunca gostei da palavra pecado porque eu acho ela muito pesada. E eu gosto mais da palavra equívoco. A gente se engana, a gente comete um equívoco. E agora a Joana de Ângeles trouxe essa palavrinha. Aceitar nossa inferioridade ou limitação moral não significa nos vangloriar por isso ou pouco fazermos para mudar. Precisamos sim compreender qual é a direção dessa mudança. Temos mudado por fora, mas a mentora vem clarificar o que Kardec já anunciou, ensinando-nos a fazer uma mudança para dentro.
encontrando em nós mesmos outras formas de nos relacionar com o mundo interior, que é a reforma íntima. Nada, eu estava brincando quando eu cheguei, querem uma crespa hoje aqui? Mudei por fora. Mas essa mudança, gente, ela é exterior. O que vale é a nossa mudança interior, é a nossa reforma, é a nossa busca pela essência que nós temos. Este é o grande momento de estudarmos as nossas emoções. Estudá-las na casa espírita de maneira responsável e comprometida, sem a intenção de substituir os consultórios psicológicos. Então, gente, aqui é o lugar de estudo. Por que não estudar as emoções? Por que não? Quantas pessoas não podem frequentar um consultório psicológico? Mas em nenhum momento esse estudo vai substituir os profissionais da psicologia e nem os consultórios. É para que a gente possa falar à luz do Espiritismo. E para encerrar, o que aprendemos com Joana de Ângeles é que o Centro Espírita é também um hospital de almas, um espaço terapêutico onde favorecemos valiosas contribuições para o reequilíbrio da criatura humana. Mas temos que ter o cuidado, né? O cuidado deverá ser em não o transformar em clínica psicológica. A psicologia vai ajudar o espiritismo a esclarecer muitas coisas. E quem melhor para falar sobre emoções e sentimentos do que a psicologia? Os estudos sobre as emoções vêm nos exigir um passo a mais no processo de equilíbrio interior, responsabilizando-nos por nosso estado da alma e nos tirando da superficialidade da transformação moral. Nós temos que ir a profundo, gente. O convite é para a gente mergulhar no nosso interior. Quem somos nós? O que ainda está faltando para mim, né? Ser um homem de bem. O que está faltando para o meu caminho ser melhor? Eu estou? Então, que a gente possa trilhar este caminho da melhor forma possível, né? E, da minha parte, né, que dia 5, que a Lúcia trouxe para mim já um dia, dia 5, né, a gente vai continuar falando, tem muita coisa maravilhosa aqui que eu quero dividir com vocês, né, porque eu acredito, né, e fez bem para mim ler essa parte inicial do livro, porque eu fui fazer uma reflexão, como que eu vou lidar melhor com as minhas emoções e os meus sentimentos, para que eu possa também criar ao meu redor uma coisa mais tranquila, né? Que não seja... Alguém já demonstrou pelo olhar, pelo rosto, né? Quando chega num lugar e encontra uma pessoa que não gosta? Vem, né? Aí a gente tem que disfarçar. Então a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça, para que a gente seja simpático em qualquer meio, sem ser mentiroso, né? Então a gente precisa trabalhar a nossa essência. Profundamente grata pela oportunidade de estarmos juntos, finalizando mais um ano e que possamos começar um ano novo olhando com amor para cada emoção, para cada sentimento que se apresenta, buscando em Jesus o nosso modelo e guia para cumprirmos a nossa caminhada terrena. O Natal e o Ano Novo serão como nós queremos que sejam. Cada um vai fazer o seu Natal, cada um vai fazer seu Ano Novo, cada um vai fazer seus dias. Cada um faz. Então, eu comecei a pensar como Jesus agiria nessa situação. Gente, é muito mágico isso. É muito mágico. Como Jesus agiria nessa situação? Então, não tem como a gente fazer ao contrário. Se a gente quer ele como modelo e guia, então a gente age como ele, ou pelo menos próximo dele. E desejando, então, gente, assim, que a espiritualidade esteja sempre conosco, né? Nos orientando, nos direcionando, nos puxando a orelha quando for necessário para que a gente volte, repense, e que a nossa vida seja, assim, um caminhar tranquilo sobre a terra. Muito obrigada e que Deus abençoe a cada um. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Tânia, e possamos meditar sobre o tema, seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem
ou não tem condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Poema de Santo Agostinho. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. Eu continuarei sendo eu mesmo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. E assim seja. Sim, seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos os irmãos passistas para que se dirijam à sala de passe e solicitamos aos demais que aguardem pé silenciosa.